dia, professor. E esse microfone tá ok? Tá ok? Ok? Estamos ok? Oi, gente. Bom dia. Perdão pelo atraso. Alguns informes iniciais. Vocês viram, a gente está online. Tivemos um pouquinho de
problemas para fazer com que tudo funcionasse, né? Ian, perdoe esse momento inicial, eu vou falar em português, daqui a pouco eu lhe cumprimento, né? É uma alegria ter aqui conosco. Eu estou falando aqui diante de um auditório em que a gente tem pesquisadores de várias universidades do Brasil, e esse é o 7º simpósio, Seminário Internacional de História e Historiografia, né? Eu não estou te vendo, tá, Ian? Para te ver, eu tenho que olhar assim para o lado para poder saber onde é que você está. Tá? Então, se eventualmente eu não estiver olhando para você, eu espero que você não se incomode. Né? Eu vou fazer uma saudação inicial aqui, oficial, ao Ian, para a gente abrir esses trabalhos de hoje, né? Ian, first of all, thank you for accepting our invitation. We have some problem to scheduling and to combine some hours, but I'm really happy to see you again. And in my name, in the name of all the people that is here right now, I would like to say thank you, man. I hope to see you soon. I know that you have come back to Brazil to launch your book, and I hope you can have some beer together. Professor Ian is professor of University of Groningen in Dutch, na Holanda, no? And he's a professor who studies terms of exchanges. The title of his PhD thesis, and he studied the changes, the exchange between Brazil and French. He did some research in France, here in Brazil, and some research in New York, of course. That is your university. Now he are living in Holland, in Dutch, and he is with us for a long time when he was living here in Fortaleza, and we got contact, and it was good because we started thinking how the French historiography send some information to Brazil, and that is the first question that I started studying. So, yeah, I hope you don't mind if I speak in Portuguese all the time, because we need to translate it. It's hard to me speak in English, as you see. O professor Ian é professor pela Universidade de Nova York, né? Atualmente ele está em Groningen, na Holanda. Ele fez uma pesquisa em que ele analisa terms of exchange, são os termos de trocas, né? Como é que se dão as trocas no campo da historiografia, né? Como é que a historiografia francesa, em alguma medida, se relacionou com a historiografia brasileira. E ele faz um trabalho em que ele faz pesquisas aqui no Brasil, faz pesquisas, obviamente, nos Estados Unidos e faz pesquisas também na França. Isso fez com que ele conhecesse vários lugares, que estivesse aqui no Brasil durante um tempo, quando nós nos conhecemos aqui no Brasil. Ian foi muito importante para intermediar a minha rápida ida aos Estados Unidos, quando eu estive na Universidade de Illinois. Então, foi o Ian quem abriu as primeiras trilhas que eu percorri, né? E é isso, estou muito feliz, peço desculpa pelo atraso. Depois eu tenho um informe para vocês sobre a plenária, mas eu vou até antecipar, nós teremos uma plenária da Rede de História e Historiografia Norte, Nordeste, Centro-Oeste, acontece às 14 horas, professores e coordenadores estão convidados, vai ser aqui no auditório José Urbano, basta atravessar a rua, às 14 horas. Né? É isso. Ian, it is up to you. Thank you one more time. Ian, tá contigo. Obrigado mais uma vez. Eu estou aqui. Se você precisar de qualquer coisa, pode me acionar. Então, só a parte técnica está bom assim? Sim, está ok, Ian. Todos podem vê-lo e ver os seus slides. Bom, primeiramente eu quero agradecer a Jailson Pereira de Silva pelo convite, a Ana Sara Irfi e os organizadores por este convite, e também todos que estão aí. Eu gostaria até de ver, mas vamos ver quem está participando no público. Também pela flexibilidade, a gente teve alguns contratempos e fico feliz que deu certo, que estamos todos aqui.
como o Jailson falou, nos conhecemos no Ceará. Eu tenho boas lembranças da minha estadia lá, onde casei, tinha filha, antes de terminar meu doutorado e vir para a Europa. Sim, minha filha é cearense, um, apesar da minha esposa ser baiana. E eu até apresentei um esboço de um capítulo deste livro bem antes que fosse um livro durante a tese no departamento de História da UFC. ah, e eu trabalhava cotidianamente, não na história, mas logo em cima na economia, porque tinha ar-condicionado. Ah, enfim, eu queria começar de saudar meus companheiros lá, não só Jailson, mas Almir Leal de Oliveira, Antônio Gilberto Ramos Nogueira, Ana Amélia de Moro Cavalcante. E por mais que fico feliz de poder intervir deste jeito virtualmente, eu obviamente preferiria estar lá. Considerando também o desafio de manter sua atenção neste formato virtual, vou tentar ser mais breve do que de costume, porque eu também quero que isso seja um diálogo, uma troca de ideias e informações, e não só unidirecional. Um, então, esta é a nova capa do livro em português que saiu semana passada, e aqui é a primeira palestra que eu faço sobre o livro em português, antes mesmo do lançamento em São Paulo. Então, eu fico bem feliz de poder falar com vocês sobre ele. A história que conto no livro começa nos anos 1920, com o processo que levaria à criação da Universidade de São Paulo, em 1934. Então, a primeira universidade do Brasil, e que agora este ano está fazendo 90 anos de idade. Como pode imaginar, naquele momento o Brasil estava no mapa intelectual de poucos. Só uns 15 anos depois, no entanto, a situação tinha mudado consideravelmente. Em 1949, Lucien Febvre, cofundador do Jornal, que já era uma das revistas mais prestigiosas na planeta, ele ponderou, ele pensou isso numa palestra em São Paulo. Eu cito: quem não conhece São Paulo e a sua universidade nos nossos meios parisienses? Quem não conhece, dentre historiadores e geógrafos franceses, esta faculdade de filosofia onde tantos de nós vieram, num espírito de confiança integral e de toda amizade, colaborar numa grande obra de união entre o vosso grande país e o nosso. Se tomamos a palavra de Febvre como verdade, apareceria que o Brasil, que nem tinha universidade em 34, se tornou um nome comum para pesquisadores e cientistas sociais num período muito breve, incrivelmente breve. Se eu faço só uma coisa hoje, seria de explicar como isso ocorreu, como aconteceu. No processo, espero fazer muito mais, sugerindo respostas para as seguintes perguntas também. Num período atravessado por uma depressão econômica mundial, a genocídio mais abominável do mundo e o início de um momento de optimismo de pós-guerra, como e em que medida intelectuais e instituições brasileiras contribuíram para a reconstrução das ciências sociais. E que foi a contribuição do Brasil como objeto e dos brasileiros como sujeitos intelectuais para programas de pesquisa e metodologia no contexto ou no campo de história intelectual global, principalmente definido por pensadores norte-atlânticos, franceses, alemães, norte-americanos. Como vocês sabem, nas décadas antes da fundação da USP, o estado de São Paulo se transformou de uma região periférica do Brasil em uma das suas mais prósperas. Isso graças à expansão da economia cafeeira e da região pioneira que ia constantemente para o oeste. São Paulo emergiu
como a segunda cidade do Brasil em termos de população e a principal logo depois na atividade industrial. Então, só para dar uns dados aí de população, estamos falando de uma cidade com menos de 240 mil pessoas em 1900. Já 20 anos depois, se quadruplicou a população para atingir 1,3 milhões em 1940. Então, logo depois, em 1950, mais ou menos, superando o Rio de Janeiro para se tornar a maior cidade do Brasil e a segunda maior na América Latina. Então, esta dinâmica é importante para entender o contexto desta história. As fotos aqui também não são só contexto, são testemunhas no caso, Lévi-Strauss. Estas fotos são ele, que é mais conhecido por as fotos de indígenas no Brasil. A gente vê também ele como fotógrafo urbano, com o prédio Martinelli à esquerda, as ruas pavimentadas no centro e estes andaimes que todos estão acostumados no Brasil de construção depois de construção. Mas estas imagens nos permitem de entrar um pouco nesta efervescência urbana e cultural, que é talvez mais sinônimo com o movimento do modernismo, a Semana de Arte Moderna de 1922, em que vários pensadores, alguns aqui, tentaram criar uma arte brasileira que não fosse um mimetismo da europeia, mas também estes personagens eram importantes justamente para os franceses que vieram para a USP, Mário de Andrade em particular, que estreitou relações com a universidade, fundou a Sociedade de Etnografia e Folclore, onde o casal Lévi-Strauss, mas também Roger Bastide participou, e teria este papel importante. Agora, as inovações poéticas e estéticas dos modernistas inspiraram vários estudos concretos sobre a realidade brasileira que vocês conhecem como os ensaios. Formado em história, geografia, antropologia, esta geração dos intelectuais tentou explicar a herança colonial do Brasil, suas dinâmicas específicas de mistura étnica e racial, sua posição dependente na economia mundial, entre outras coisas. Aqui eu joguei uns dos títulos mais conhecidos, né, de Gilberto Freire, Sérgio Buarque da Holanda, Carlos Prado Júnior. Estes ensaístas comentaram e inauguraram um novo período na cultura intelectual brasileira, depois da Revolução de 30. Mas o que eu quero assinalar aqui, e como eles aparecem no livro, é que eles não eram somente apenas pensadores brasileiros, mas em diálogo com outras vagas de pensamento e algumas figuras específicas. Então, estas figuras de Freire, de Sérgio Buarque, de Carlos Prado, aparecem todos no livro como interlocutores dos franceses que eu estudei. Agora, saindo do geral, da urbana, também da cultura intelectual brasileira em que se inseriram estas personagens, eu devo falar um pouco deste contexto específico, que é a universidade, que é o lugar em que estas ideias, pela maior parte, foram trocadas. Então, os planos para fundar a universidade em São Paulo existiram já por décadas antes da fundação efetiva, em 1934. Mas merece um pouco uma pausa aqui para pensar por que a primeira universidade brasileira veio tão tarde. Devo enfatizar que o Brasil tinha instituições de ensino superior, tinha politécnicos, escolas de direito, escola de medicina, mas relativo às Américas hispânicas e anglo-saxônicas, este fato por si diz muito sobre a posição intelectual do Brasil. As universidades mais antigas das Américas eram espanhóis,
notavelmente aquelas dos vice-reinos de México e do Peru. Harvard e outras universidades dos Ivy League americana vieram um século depois, mas em comparação, as elites do Brasil tinham que estudar em Portugal, em outros lugares, na Europa, principalmente durante este período colonial inteiro e pela maior parte do século XIX, assegurando uma certa dependência intelectual. Esta segunda sendo duradoura, bem além da independência, quando começou a ter estas instituições de ensino brasileiras. Então, tudo isso dito, quando a USP entrou na cena em 1934, foi a primeira instituição brasileira que oferecia diplomas em disciplinas como matemática, geografia, física, literatura, clássica e moderna, filosofia, etc., etc., as disciplinas puras. Imediatamente colocando o problema de quem ensinaria estas matérias, porque não tinha doutores para fazê-lo. E o que eu mostro no primeiro capítulo, entre outras coisas, é por que a França foi escolhida para desempenhar este papel. Teve alemães, italianos que foram contratados para a física, a química, a matemática, mas as ciências sociais foram os franceses que foram escolhidos. E a gente vê esta elite, se não mais nesta foto aqui, que Lévi-Strauss chamou de uma cobertura ideológica num parlamentarismo de boa companhia. Um projeto destes, eu cito, proprietários agrícolas que deslocavam progressivamente os seus capitais para investimentos industriais de comparticipação estrangeira. Estes fundadores da USP, eu cito Júlio de Mesquita Filho, o filho de Júlio Mesquita, do Estadão, Armando de Salles Oliveira, que se tornou interventor de São Paulo, toda esta elite aí, eles eram liberais no sentido do que, por mais que podemos criticá-los hoje, era fortemente racista e outro, mas eles, na era de Vargas, eles representavam o quê? A representação democrática, o mercado livre, a liberdade da imprensa, entre outras coisas. Nos anos 30, tem sentido que nem a Itália nem a Alemanha fossem modelos possíveis, mas o que me surpreendi, Jailson falou como americano, longa história do liberalismo, do pensamento liberal, inglesa e norte-americana, que é aí que muitos olharam. Então, uma das primeiras perguntas era por que a França neste contexto? E o que eu mostro é que os franceses eram particularmente fortes, isso é o contexto de ideias de como eu chegaria mais adiante, do que os franceses eram muito fortes em preservar sua influência, sua soft power, através do corpo diplomático, e também através de redes acadêmicas e culturais. Então, por mais que este livro é uma história intelectual, o Estado e a sociedade civil são bem representados nele. Estes setores da sociedade civil fizeram com que elementos franceses contribuíram para a cultura intelectual brasileira bem além da Belle Époque. Agora, tomamos, por exemplo, Mário de Andrade, que era bem diferente dos outros modernistas elitizados do Oswald, Tarsila do Amaral, que tinha apartamento em Paris, que vivia lá. Mário, seja por escolha ou seja por limitação financeira, nunca pisou o pé fora do Brasil. Ele admirou também não só a Europa, mas certos aspectos da cultura norte-americana, sobretudo na engenharia, no comércio. Mas ele sentiu, e eu cito ele, que o espírito norte-americano não apresenta nenhuma ideal normativa de equilíbrio,
de contenção, de liberdade nossa, que não seja utilizável. Ele também escreveu o seguinte neste mesmo ensaio: eu desejo afirmar que a influência francesa foi benemérita e ainda é melhor, o que mais nos equilibra, a que mais nos permite o exercício da nossa verdade psicológica nacional, a que menos exige de nós a desistência de nós mesmos. André Dreyfus, um brasileiro que se tornou diretor da universidade, viu o avanço massivo dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, os investimentos, tudo, a propaganda. E ele escreveu o seguinte a propósito de modelos culturais. Isso estamos falando de 1944. Tais influências deveriam vir de um país cuja civilização é perto da nossa, que por nós é a França e não a América do Norte. Então, podemos ver agora que isso é altamente ideológico. Por que esta escolha da França? Mas o ideológico tinha consequências práticas também. Alunos brasileiros de literatura, filosofia, história, geografia ou sociologia nos anos 30 e 40 estudaram com professores franceses, na maior parte do tempo em francês. Portanto, a inteira primeira geração de doutores brasileiros universitários foi formado por estes franceses. Um fato que teve repercussões profundas sobre o tipo de autores que eles leram, as redes intelectuais nas quais atuaram e como eles conceberam as disciplinas e programa de pesquisa deles. Quando eu comecei minha pesquisa, quase uma década atrás, por este livro, eu vi rapidamente que pensadores brasileiros já tinham amplamente explorado este dilema. Tem vários livros, na maior parte individuais, sobre como um destes franceses influenciou a disciplina de antropologia, ou história, ou geografia. Eles também, estes estudiosos nos anos 80 e 90, Sérgio Miceli, Fernanda Peixoto, entre muitos outros, reconheceram uma certa ironia, o fato que a nacionalização do ensino superior brasileiro aconteceu sob a tutela destes estrangeiros. Minha pesquisa, porém, me guiou para um outro tipo de pergunta, o outro lado da moeda, se vocês quiserem. E pode parecer banal, mas acho que não é suficientemente tomado em conta. O fato que estes aqui, que estão na foto, eram jovens e não foram produtos acabados para serem exportados. Eram jovens no processo do seu próprio desenvolvimento intelectual e por quem o contato com intelectuais brasileiros era particularmente importante. Agora, eu quero mostrar mais ou menos de 3 maneiras distintas de como podemos conceber esta influência. Não tanto uma influência de autor para autor, por mais que eu possa falar disso, mas mais contextual em termos de 3 tipos de campo diferentes. Então, esta primeira é o clássico. Eu trabalho de campo como os antropólogos imaginavam, como praticava nos anos 30, em disciplinas novas, e no momento em que a maior parte de pesquisas sobre povos não europeus aconteceu sob o controle, sobre a tutela do Império Colonial. Quando a gente fala dos grandes nomes na antropologia, geografia, etc., estamos falando de ingleses, franceses, portugueses, que foram financiados por seus Estados-nações para entenderem e controlarem os próprios povos sobre os quais os antropólogos trabalhavam. O Brasil, como amostra, era diferente. Era diferente por quê?
era diferente porque a natureza de financiamento era outro. A gente vê, por exemplo, Levi-Strauss com os Bororo, o Roger Bastide, que trabalhou com Pierre Verger nos candomblés da Bahia, e a gente vê que o Brasil oferecia um espaço de campo não colonial no termo estrito, mas uma oportunidade de sair do gabinete, de conhecer o mundo e os povos diversos do Brasil, de uma forma que outramente teria que trabalhar com a administração colonial francesa. E foi um pouco rápido demais. A segunda é em termos mais de concepção de disciplinas influenciado ao mesmo tempo pelo espaço e a história do Brasil e dos próprios pensadores que às vezes faziam excursões. Então, esta é a foto de Campos de Jordão, em que a gente vê Brodel com Gina Levi-Strauss, com outras pessoas. E Brodel, vale a pena assinalar, ele começou sua carreira universitária no Brasil, onde ele ensinou de 1935 até 1938, e foi lá, apesar de nunca se identificar como especialista do Brasil, que ele afirmou: foi no Brasil que me tornei inteligente. Ele não terminou sua tese, o Mediterrâneo. Na verdade, ele quase acabou de iniciar a escrita quando ele falou isso. E ele era, ao mesmo tempo, o único historiador no momento dele na USP. Seu cargo, o ensino da história das civilizações. Como eu mostro no livro, suas trocas com brasileiros na universidade e fora dela, influenciaram seu desenvolvimento intelectual em conceber a periodização do Mediterrâneo, em entender a natureza de comércio transatlântico, e em tudo isso que virou à tona mais tarde com o pensamento de dependência, né, do World Systems Theory, que a gente vê este Brodel atlanticista. Eu mostro como isso ocorreu no livro, e em que maneira isso era não somente um produto de trocas específicas com Carl Prado Júnior, com Gilberto Freire, mas também institucionalizado em organizações tais como a Associação dos Geógrafos Brasileiros. Então, rapidamente aqui, a gente tem uma outra foto que mostra que, por mais que eu falo muito de São Paulo no livro como um locus, um local onde estas trocas aconteceram, que o Brasil é um país grande, continental, diverso, com vários tipos de rede intelectual ao mesmo tempo. E a gente vê a importância, por exemplo, do Museu Nacional no Rio de Janeiro, e um outro tipo de internacionalização com antropólogos vindo dos Estados Unidos. Ruth Landis, Charles Wagley, enfim. E também de outros brasileiros, Edson Carneiro, por exemplo, que eu dei aula um pouco sobre ele hoje, mas que o que a gente vê é que o Brasil era particularmente importante na história das ciências sociais globais, que a gente tem que sair desta visão do que o Brasil era simplesmente receptor de ideias vindo de fora, mas um lugar de produção de conhecimento que é bem além dele mesmo. Então, para mostrar algumas áreas em que eu vi que isso era particularmente o caso, e alguns autores para sair da estrutura e mais para os textos mesmo.
Estou falando de história econômica e social, e sua importância para o que poderíamos chamar a escola dezenal, e para o conceito de democracia racial, que eu vejo também como outros pesquisadores, tais como Cibele Barbosa, do Recife, como um produto não só brasileiro, mas produzido num contexto de trocas intelectuais. E isso a gente vê, de novo, ao mesmo tempo em termos textuais e institucionais. Na USP mesmo, tinha duas organizações interdisciplinares, a Associação dos Geógrafos Brasileiros e a Sociedade de Etnografia e Folclore, que valem a pena sublinhar. Estes lugares institucionais fazem parte do terceiro capítulo, Conhecer o Brasil, o país novo atrás da metodologia. Então, o que é que estas organizações permitiram? Eles permitiram a pesquisadores de diversas áreas de se conhecer, de dialogar e também de conseguir pesquisa, dinheiro de pesquisa para estudar os sertões brasileiros, para entender a economia do café, para entender a dinâmica dentro de certas religiões de matriz afro, etc. E isso é particularmente importante, como eu disse já, mas para enfatizar, num contexto em que este tipo de pesquisa etnográfica se fazia principalmente no contexto de domínio colonial na África e na Ásia. Durante seus anos como professor na USP, Brodel expandiu o escopo da pesquisa dele sobre o Mediterrâneo para incluir o Atlântico. Textos e documentos em português que se encontram na USP evidenciam isso, como também sua cadeira quando voltou para Paris. Para este posto foi destacado seu conhecimento de expansão ibérica nas Américas. Dentro e fora da sala de aula, Brodel dialogou com brasileiros, não somente nestas associações assim mencionadas, mas também, por exemplo, na biblioteca de um certo João Cruz Costa, um filósofo, historiador de ideias. E eu mostro que estes diálogos não terminaram com a volta, o retorno destes franceses para a Europa, mas, ao contrário, continuaram por correspondência, também por visitas mútuas, e isso foi o caso particular de Cal Prado Júnior, que em 1938 vivia em Paris, era exilado, como fez parte do Aliança Libertador Nacional, um comunista, ele foi exilado por Vargas, e ele e Brodel se encontraram com certa frequência na Biblioteca Nacional de França. E lá, como mostro, que debateram questões tais como o comércio transatlântico, a temporalidade, ideias que seriam centrais para seus trabalhos históricos representativos, e, enfim, mais sinônimos com seu livro Formação do Brasil Contemporâneo, publicado em 42. Se a gente recontextualiza estas trocas, lembrando que o Mediterrâneo de Brodel, a tese, foi defendido em 1947, que Brodel resenhou os livros de Cal Prado, Formação do Brasil Contemporâneo, também em 47, enquanto ele revisava a tese para publicação em 49, a gente começa a ver outras coisas. Também uma outra colaboradora vale a pena assinalar neste contexto, isso é Alice Piffer Canabrava, que escreveu uma tese, o comércio português no Rio da Prata, e se a gente considera que um dos argumentos fundamentais de Brodel na segunda parte do Mediterrâneo foi que os metais das Américas, o ouro, a prata, trouxeram o fim do domínio do Mediterrâneo na economia mundial, a gente vê estas ideias alguns anos antes antecipado por Piffer Canabrava. Mas se Piffer Canabrava ou
o Prado forneceram contribuições importantes e pouco lembrados na história econômica e social, Gilberto Freire representou de mais perto o que chamaríamos de teórico social. Então, falarei mais sobre Freire em um minuto, mas primeiro eu queria falar um pouco mais sobre a estrutura do livro e o que me permite fazer, além de possíveis limitações. Então, como pode ver, os últimos capítulos do livro são organizados em torno de quatro personagens, quatro científicos. Brodel, aqui em cima à esquerda, Pierre Monbeg à direita, embaixo à esquerda, Claude Lévi-Strauss e Roger Bastida à direita. E se trata de uma história de ideias propriamente de como a gente pode entender como figurava o Brasil e os brasileiros no pensamento deles. Para Monbeg, a geografia da expansão das commodities. Para Bastide, os estudos afro-brasileiros, entre outros. Para Brodel, esta questão de abertura e fechamento do Mediterrâneo, e Lévi-Strauss, a antropologia cultural. Né? Então, isso é um nível individual. E depois a gente tem a questão coletiva, de como estes pensadores trabalharam junto para inaugurar um novo momento, novos paradigmas nas ciências sociais francesas, os anala, a antropologia estrutural, a própria ideia de estrutura social, todas estas coisas. Então, a gente pode ver que esta estrutura permite que a gente vê um nível muito preciso, muito limitado à questão de como os pensadores brasileiros e o Brasil como objeto de estudo entra na pesquisa deles. Mas se pode perguntar, mas onde são estas brasileiras no própria estrutura do livro? E uma das minhas respostas a isso, a esta pergunta, é justamente que ele está disseminado através do livro para lembrar, como eu disse, que tem muitos estudos sobre cada um dos brasileiros que eu mencionei e outros, e que isso era a maneira de ver justamente a outro lado da moeda, como eu disse, o impacto que esta experiência brasileira, que estas trocas brasileiras tinham no desenvolvimento das ciências sociais francesas. Agora, para mostrar isso através de uma personagem, uma pessoa, Gilberto Freire, a gente vê que ele, por mais problemático que fosse, foi quem mais circulou entre os franceses, diferente de outras figuras como Florestan Fernandes, que também aparecem no livro. A obra de Gilberto Freire, incluindo Casa Grande e Senzala e Sobrados e Mucambos, é ao mesmo tempo histórico e antropológico, uma descrição total do Brasil no período colonial até a virada do século XX. Sua obra era importante para Brodel, que cita ele várias vezes e também resenhou o trabalho de Freire para o Anal. Também ele fez a introdução do livro para a versão italiana, que a gente vê aqui à direita, e a importância de Freire como cientista social, porém, ficou menos conhecido com o tempo do que suas ideias sobre democracia racial e o que ele chamou de lusotropicalismo. Não demorarei muito sobre este assunto, visto a proliferação de estudos sobre Freire neste último tempo, mas vale a pena destacar como isso figura no meu argumento. Então, para dar este contexto, esta familiaridade, saber que estamos falando da mesma coisa, Freire
disse que os portugueses foram colonizadores benéficos graças à sua propensidade de mistura étnica e cultural, sua escravização relativamente humana dos africanos, e como esta experiência brasileira se diferenciou da experiência norte-americana com o One Drop Rule, de uma gota de sangue se torna uma pessoa de cor. Talvez em certas circunstâncias específicas o argumento dele tinha valor, relevância, mas nos anos 50, durante a Guerra Fria e a crescente importância de movimentos anticoloniais, sua mensagem era conservadora, se não reacionária. As pessoas de cor nas colônias atuais ou atingidas de Portugal deveriam ser gratos por o lugar acordado a eles. Num artigo de 1951, Freire escreveu sobre o estado da Bahia. E ele disse o seguinte: na Bahia, Salvador da Bahia, e não em Nova York, onde os antagonismos se toleram admiravelmente nas suas divergências, mas não se equilibram e se completam em combinações novas. Nem em Moscou, onde a intolerância pode não alcançar o homem de cor, mas atinge a cor das suas ideias, para só permitir o ortodoxamente vermelho. Tentativa inumana de proibir um governo ditatorial ou totalitário que as ideias dos homens não se misturem umas com as outras para da mistura resultar em ideias mestiçamente equilibradas nas suas contradições. Claramente anticomunista, tanto quanto ele era crítico dos Estados Unidos, Freire trabalhou com o ditador português Salazar, ele rodou o Império Português na África, foi até Goa, na Índia, para falar das virtudes da colonização portuguesa. As ideias de Freire eram particularmente tentadoras para muitos depois do genocídio do Holocausto e à frente de movimentos anticoloniais cada dia mais radicais. Por isso, a Unesco, a Organização Educacional, Científica e Cultural da ONU, financiou pesquisas no Brasil. Queríamos saber se o Brasil poderia servir como modelo para superar tensões étnicas, escolhendo 3 cidades para projetos de vários anos de estudo sobre a questão de relações raciais, e uma destas seria São Paulo, naturalmente, onde encontramos de novo a USP e seus professores. O professor francês Roger Bastide estava no Brasil desde 1938 e ele ficou até 53, ou seja, uns 15 anos. Também estava lá durante os estudos de Unesco, onde ele trabalhou não somente com Florestan Fernandes, mas Antônio Cândido e outros, organizando o estudo Brancos e Negros em São Paulo. Este estudo clássico mostrou as falhas na argumentação de Freire, como esta situação racial no Brasil não era um modelo de democracia racial, mas mesmo assim a gente vê que ele não hesitou em traduzir Casa Grande e Senzala, o Maître Esclave, de Freire. Freire também foi convidado com uma grande recepção na França para um colóquio num chateau, um castelo, para discutir justamente do valor do trabalho dele e no momento de descolonização. Temos que lembrar que até 1962 a Argélia era francesa. Até alguns anos antes disso, a África do Oeste também era francesa, a maior parte. Então, a recepção de Freire é justamente encaixado nesta dinâmica e também a dinâmica de pesquisadores franceses que tentaram entender o mundo diversificado, globalizado, multirracial que conhecemos hoje. Agora, para reenfatizar este argumento meu e como Freire figura,
Os franceses que foram para o Brasil fundar esta primeira verdadeira universidade brasileira, como também outros estrangeiros envolvidos com projetos científicos no Brasil durante este período, trouxeram o Brasil e seus pensadores de volta com eles quando voltaram para os países de origem. Não somente na França, que este livro mostra, mas nos Estados Unidos e em outros lugares, o Brasil figurou prominentemente, significativamente nos debates das ciências sociais durante os anos 50 e 60. As contradições específicas do país, ou contrastes, se usamos o termo empregado por Roger Bastide, foram particularmente interessantes a pensar. O rural e urbano, a agrícola, a indústria, europeu, não europeu, natura e cultura, para dizer algumas. E como eu argumentaria, estes contrastes deram terra fértil para a exploração de questões não somente específicas ao mundo acadêmico, mas também para questões maiores de interesse público, relevantes para entender a descolonização, o desenvolvimento econômico e relações raciais, entre outras coisas. Só para terminar aqui, isso é uma imagem que eu achei bem legal, que foi criado, enfim, num artigo que foi publicado sobre o livro esta semana, onde temos as mapas conexas ou paralelos do Brasil e da França, é que muitas vezes, quando eu me identifico como historiador intelectual, historiador das ciências sociais, e tem uma moda, faz um certo tempo, de estudar pensamento do Sul global. Mas a maior parte do tempo, o que é visto como o Sul global é encarado é como um objeto de estudo, é como um certo laboratório em que ideias modernas foram testados, né, antes de serem implementados. O que eu mostro é que o Brasil e a América Latina, mais geralmente, não foram somente laboratórios, mas também participantes na construção das ciências sociais modernas. Eles ergueram instituições, construíram programas de pesquisa baseados em pesquisa de campo e contribuíram para a teoria também. Se o título do livro, Termos de Troca, sublinha justamente estas desigualdades entre intelectuais brasileiros e o mundo de fora, o subtítulo reverte esta dinâmica. Intelectuais brasileiros e as ciências sociais francesas entendem os brasileiros desta história como protagonistas. Hoje eu falei de intelectuais tais como Mário de Andrade, Cal Prado Jr., Gilberto Freire e Alice Piffer Canabrava. Como podem imaginar, tem muitos outros relevantes para esta discussão, muitos outros também para ser pesquisado no seu contexto global. As contribuições intelectuais da América Latina muitas vezes são resumidas nesta categoria de outro. Novas pesquisas, este livro é somente um, mostram justamente a qual ponto estes contextos intelectuais locais são conectados a fluxos de bens, recursos, práticas e conhecimento em múltiplas direções. Isso permite uma visão do Brasil que não é fechado em si mesmo, mas que tem uma importância bem além das suas fronteiras. Então, isso que é a minha fala por hoje. De novo, eu agradeço a sua presença, a atenção, fico feliz de ter suas perguntas. Ian, eu não sei, acho que você não estava vendo o auditório está aqui repleto de professores e estudantes de diversas universidades do Brasil, como eu disse. Aqui é um simpósio que reúne
pesquisadores e pesquisadoras de um outro centro também, né, que é o Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. Então, talvez seja, inclusive, um público que está ali escutando pela primeira vez, né? Eu não sei qual é a dinâmica, se a gente quer fazer alguma pergunta ao Ian, se tem algumas coisas, porque eu fiquei curioso para saber um pouco mais, né? Não sei, Sara, Kênia, Ana Rita, minhas colegas aqui, Antônio Luiz, como é que a gente faz? A gente abre um pouquinho para as perguntas. Ian, você ainda tem algum tempo para nós? Tenho, sim. Tá. Alguém quer se inscrever? Porque enquanto vocês se ajeitam, eu vou ocupar aqui, fazer jus ao poder que me foi concedido, né, já que estou com o microfone. E se você puder, você poderia falar um pouco mais sobre essas formas de financiamento, né? Quer dizer, como é que se dá o financiamento desses pesquisadores que estão trabalhando aqui no Brasil, tanto os pesquisadores que vêm de fora, como os pesquisadores brasileiros que estão aí à frente desse projeto de construção, como você disse, de um pensamento também brasileiro, né? Eu fico muito feliz que você tenha enfatizado esse aspecto, porque a gente está muito acostumado. O professor Regis, não sei se ele está aqui hoje, mas ele sempre nos lembra isso, né? Que o Brasil produz um pensamento próprio, não é apenas um laboratório. E aí talvez a gente possa pensar isso também a partir das formas de financiamento, tá? Por favor, se você puder nos ajudar. Não, isso era um fato que eu achei muito relevante assinalar numa história de ideias, que eu sempre acho importante contextualizar, lógico o caso, mas o que é interessante do Brasil, eu acho que, no fundo, para falar de lugares como São Paulo, ou Rio, ou bibliotecas, que tinha todo este aparato para a pesquisa, que permitia este tipo de estudo. Agora, especificamente a sua pergunta, estes franceses que foram para a USP e para a Universidade do Distrito Federal no Rio, também Universidade do Brasil, como funcionava? As universidades, no caso do Rio Federal, no caso de São Paulo Estadual, pagavam os salários. E a diplomacia francesa pagava outros custos, as viagens para eles chegarem, um certo suplemento, outros benefícios. E eu devo dizer que este tipo de coisa que conhecemos hoje, né, bolsa da CAPES de produtividade, lógico, não tinha. Tinha pouquíssimo dinheiro por pesquisa própria, mas o que tinha? Tinha no momento em que eu sei que é um momento crítico no Brasil para muitos jovens pesquisadores, eu também passei por isso, que recém-doutores, que o principal para produzir conhecimento é ter uma posição, é ter um salário. E muitos destes professores, era a primeira vez que eles tinham trabalho de professor universitário. Na França eram professores de colégio, etc. Tinha a depressão econômica nos anos 30, que de uma certa forma, de fato de poder ser professor no Brasil foi fundamental. Para Levi-Strauss em particular, tinha umas bolsas do Departamento de Cultura e Recreação que Mário de Andrade liderava, também do Museu Nacional do Rio de Janeiro, e ele também conseguiu dinheiro do governo francês para fazer as pesquisas deles. Mas a maior parte do tempo estamos falando menos de bolsas de pesquisa e mais de salário mesmo. Agora, para os brasileiros, alguns, eu falei deste João Cruz Costa, muitos eram de uma elite que nem precisava trabalhar, que fazia por gosto próprio, mas outros, a gente vê Florestan Fernandes, o contrário disso, que fez carreira dentro da universidade, que o permitiu uma certa ascensão social, além das possibilidades de financiar as próprias pesquisas.
Mais alguém quer fazer uma pergunta ao Ian? Eu lembro que, se precisarem, nós temos microfone aí para a plateia, tá? Nós temos aí um microfone. Pois não, lá atrás. Não sei. Bom dia a todos. Sou Reinaldo Forte Carvalho, professor da Universidade de Pernambuco, pós-doutorando aqui na UFC, no programa de História. E eu queria perguntar ao professor Ian sobre a influência desses pesquisadores, principalmente franceses, que vieram para o Brasil na primeira metade do século XX, se essa influência não disseminou, principalmente nos programas de pós-graduação no território brasileiro, uma certa concepção historiográfica, né, na produção das teses, das dissertações, que, de certa maneira, promoveu uma dependência teórica e metodológica dentro desse contexto. Até mesmo porque, no Brasil, a história, até 1970, ela é descrita como uma história dependente, tanto da América, como da França, como da Inglaterra e da Alemanha. Então, essa influência, até que ponto ela atrapalha ou contribui para a produção hoje da historiografia brasileira? Muito obrigado. Obrigado, Reinaldo, por esta pergunta instigante. Eu diria que é escolha de vocês, entendimento de vocês, se atrapalha mais ou se contribui mais. Isso eu não posso dizer definitivamente, mas o que eu posso dizer é que a revista da história da USP foi uma das primeiras, como dizer, profissionalizadas e profissionalizantes da prática historiográfica brasileira dos anos 50 e foi fortemente marcado pela escola dos Anal, em que justamente este mesmo discurso que eu falei de Lucien Febvre no início se encontra nesta revista. E a gente pode ver uma certa visão brodeliana de história que é comum no Brasil. Para vocês saberem se isso é uma forma dependente ou se é uma espécie de dependência combinada com autonomia. Eu acho que a questão é uma questão muito complexa, mas uma das coisas também que eu tento ver no livro é que até hoje tem uma certa reprodução, rememorialização destas missões francesas, que porque a USP é melhor, porque era justamente parceira nestes projetos. E a gente deve ter esta crítica tem muito menos dinheiro para pesquisar fora no Brasil do que tinha nos primeiros governos Lula, por exemplo. E durante este tempo que eu pesquisei no Brasil e fora, é que eu vi que tem tantos brasileiros que vão para a França ou vão para outro lugar estudar o Brasil. Eu me pergunto, o que é que serve estudar o Brasil para um brasileiro estando fora dele? Em certos lugares tem sentido, mas em muitos lugares a ideia é justamente de ser chique, de sair, de ser cosmopolito, e que isso, obviamente, não permite uma visão crítica, uma produção própria, mas em vez disso, como você bem falou, uma continuação de dependência. Então, eu acho que temos que ser consciente destas dinâmicas, mas também não de recusar as influências de fora, mas simplesmente de ingeri-las e de uma maneira que seja útil, né, para vocês mesmos.
professor Antônio Luiz. Bom dia aos colegas aqui presentes, às colegas. Bom dia, professor Ian. Meu nome é Antônio Luiz, professor do Departamento de História da UFC. A partir de sua fala, queria fazer uma pergunta nos seguintes termos, pensando essa dimensão que envolve, inclusive, a institucionalização do conhecimento, quando você fala sobre, digamos, um passado de estruturação universitária que era já reconhecido em países da antiga América Hispânica e também nos Estados Unidos. Vou fazer minha pergunta a partir de duas situações que envolvem experiências de viagem de intelectuais que já eram reconhecidos no Brasil. Um pela escrita ficcional, outro pelo ensaio sociológico e a pesquisa histórica, né? Um primeiro tem a ver com Érico Veríssimo, né? Escritor gaúcho, num dos seus livros de relatos de viagem aos Estados Unidos, Gato Preto em Campo de Neve, né, ele menciona, numa determinada altura, falando numa universidade, a pergunta que fizeram sobre a formação dele, né? E ele mencionava àquela altura que, bom, se por formação eles, nos Estados Unidos, entendiam ter um diploma universitário, ele não poderia se considerar como alguém que tivesse uma formação, né? Ele foi alguém que acabou se constituindo por uma série de interesses diversos de pesquisa. Então, eu queria poder... Essa é a primeira situação para lançar a minha pergunta. A segunda tem a ver com uma história contada numa entrevista pelo Sérgio Buarque de Holanda, em visita aos Estados Unidos, como representante do governo brasileiro, numa viagem mais protocolar e, enfim, numa determinada roda de conversa, ele acaba visitando a biblioteca, salvo engano, a Biblioteca do Congresso, encontra lá um pesquisador, um historiador jovem, norte-americano, que estava se debruçando sobre refletir em torno da história do Renascimento, né? Conversou um pouco com esse jovem pesquisador e perguntou se ele já tinha travado contato com o clássico de Jacob Burckhardt, né, sobre a cultura do Renascimento na Itália. Ao que o jovem pesquisador teria respondido: ainda não, porque estou finalizando a leitura das referências cujos autores têm a inicial ou sobrenome com a letra A, ou seja, ainda não cheguei na letra B, né? E o Sérgio Buarque mencionava isso para falar do seu espanto quanto ao fôlego de pesquisa e acesso a referências bibliográficas, né? Queria, a partir dessas duas situações, lhe lançar uma pergunta sobre, a partir da sua formação na Universidade de Nova York, se isso teria, nesse período, sobretudo pós-Segunda Guerra, se tornado uma questão também para pesquisadores, historiadores em universidades norte-americanas, essa ainda pouca zona de interação com países como o Brasil. Se a gente leva em conta, a partir de historiadores como Leslie Battle, que teria surgido nos fim dos anos 30 e, sobretudo, nos anos 40, uma espécie de institucionalização terminológica da ideia de América Latina, isso partindo das universidades norte-americanas, né, eu queria entender, basicamente, como a gente conseguiria pensar se isso se tornou uma questão para professores universitários norte-americanos, essa pouca interação com o Brasil no imediato pós-guerra, pelo menos no campo das ciências sociais, essa maior preeminência ou presença francesa. E como, eventualmente, isso interfere ou ajuda a constituir estilos ou formas de conduzir uma pesquisa, né? Um pouco na linha dessa historieta que eu contei aqui do Sérgio Buarque. Obrigado. Professor Antônio Luiz, eu agradeço a apresentação destas situações, porque permite de dar mais dimensão à primeira pergunta de Jailson e também de
relativizar um pouco o que eu falei antes, que é que não tem sentido, tanto sentido estudar como brasileiro o Brasil fora do Brasil. Então, primeiro, sobre Érico Veríssimo, é interessante como contemporâneo destas pessoas também que estudei, que estão no livro, porque tem justamente esta questão, até para o próprio Freire, que atravessa a história dele, que ele fala que ele é antropólogo, que estudou com Boas, termina sendo que ele não estudou muito com Boas, mas estava lá com os boasianos, mas usou esta experiência para dizer que era doutor, quando na verdade não era doutor. Mas mesmo ele, que é dos mais consagrados, tinha este problema de formação, em que finalmente, quando é criticado por não ser suficientemente empírico, ele fala que eu não sou sociólogo. Isso é mais o caso ainda para Mário de Andrade, que eu mostro como ele se silencia nesta história, porque ele não se considera do mesmo patamar de Lévi-Strauss, por exemplo, ou de Roger Bastide. Ele se sente incapaz de responder a esta nova especialização do conhecimento brasileiro, sendo que ele é uma generalista, um folclorista impressionante, mas mesmo assim tem este problema de formação, que é interessante pensar também na questão de desigualdade. Quem é legítimo? Quem é legitimado pelas instituições com diplomas, com outras coisas? A história de Sérgio Buarque, eu acho que é uma das coisas para relativizar. Às vezes é difícil, tem certas vantagens e desvantagens de lugares, como dizer, não tão bem situado em termos de biblioteca e outras coisas. Quando eu vivi no Brasil, eu desenvolvi esta tese no Brasil, eu li muitas obras clássicas de vários autores, os brasileiros que você vê citado, também os franceses que eu mencionei, mas também Emile Durkheim e outros, que talvez se eu fosse nos Estados Unidos com a quantidade de coisa para ler, eu teria perdido a oportunidade, o tempo de ler estes autores, que eu teria focado em outras coisas. Isso que eu acho que, ao mesmo tempo, o reconhecimento que Sérgio Buarque faria destes pesquisadores, o espanto, e também uma certa crítica. Porra, você tem tanta coisa para ler que você nem lê as coisas que são importantes para ler. E uma das coisas que eu acho que, para relativizar o que eu falei, é que para certos pesquisadores brasileiros, justamente arquivos, outras coisas, saindo do país, se você está indo fora com uma razão específica, tem total sentido. Mas se está indo fora só para ficar fora, só para tirar onda, isso não é um espírito crítico de pesquisa. Enquanto à terceira pergunta sobre a institucionalização de pensamento sobre a América Latina, sim, pode datar dos anos 30, 40, eu diria mais neste momento de pós-guerra, de area studies, da Guerra Fria, dos anos 50 e 60, de conhecer, sobretudo depois da Revolução Cubana, de como impedir com que uma ameaça comunista chega nas Américas. Enfim, é um pensamento que também tem a ver dos dois lados, que a gente vê nos países ocidentais, europeus, dos Estados Unidos, para não excluir o Brasil, quero dizer o Atlântico do Norte, que tem esta institucionalização ao mesmo tempo de anticomunistas que estão tentando controlar a América Latina, entender para controlar, e outros que estão fascinados por estas culturas e histórias que muitas vezes são
hegemônicas, como até minha orientadora Barbara Weinstein falou uma palestra desta para a AMPU, porque eu não sou brasilianista, porque, enfim, também se identificar deste jeito tem a ver com certa visão imperialista, quando no final das contas também abre um espaço para crítica da política norte-americana também. Bom dia, professor. Eu me chamo Francisco Pinheiro, sou professor do Departamento de História da UFC e eu gostaria que o senhor aprofundasse um pouco mais o debate em torno de Florestan Fernandes. Florestan tem uma clara influência da formação francesa, mas de alguma forma ele vai rompendo, porque ele torna-se um dos grandes pensadores marxistas no Brasil, né? E ele vai estar inclusive na formação do Partido dos Trabalhadores. Sim. E durante um longo período, Florestan tem uma coluna no jornal Folha de São Paulo, que era uma coluna semanal, e essa coluna do Florestan ela tem uma repercussão muito grande no pensamento de esquerda brasileira, né? Nós líamos, era quase que obrigatório você semanalmente ler a coluna do Florestan, porque ele era uma grande referência da esquerda brasileira e do marxismo. E uma outra questão do Florestan é pensar um pouco a origem social do Florestan. Um homem negro, filho de uma mulher negra, foi engraxate, teve um percurso social bastante atribulado e torna-se esse grande intelectual brasileiro, certo? Influenciando muitas gerações e influenciando inclusive a formação do principal partido político hoje da América Latina, certo? Que é o Partido dos Trabalhadores. Então pensar um pouquinho como é que Florestan vai aos poucos rompendo com essa tradição francesa que não tinha um viés claramente classista. Agradeço esta pergunta e realmente é um contraste importante para ressaltar destas figuras de Freire, não somente apenas em termos do livro Negros e Brancos em São Paulo, mas também nesta origem de classe social, nesta maneira de se relacionar com o mundo de fora, este engajamento político no cenário brasileiro. E o que eu diria é que é interessante aqui, assim, eu tenho uma admiração pelo trabalho dele, mas também por esta relação que ele tinha muito, como dizer, nos dois sensos com Roger Bastide, que era aluno de Roger Bastide, mas um aluno que, como os melhores alunos de nós, que sabemos, ultrapassa o próprio mestre. E eu acho que se ele é alguém que mostra a possibilidade de um pensamento autônomo brasileiro, não dependente no sentido do que a gente falou antes, também tem uma contrapartida, que é justamente a estranheza que eu me debrucei com o fato de qual pouco o Florestan é conhecido fora do Brasil e de qual pouco a obra dele é traduzido fora do Brasil. Então, você tem certos autores que, por mais que sejam de mais ou menos importância no Brasil, circulam. E esta circulação também vem com suas dinâmicas de classe, com suas dinâmicas políticas, com outras dinâmicas próprias. Então, eu espero, assim, Florestan, de fato, no meu livro, ele aparece profundamente no fim do livro,
mas que já ele ultrapassa um pouco a periodização, porque o período que você está falando, já nos anos 80, 90, sai do escopo do livro, e também é um momento de uma relação diferente que a universidade brasileira e a política brasileira tem com a França. Então, eu espero que isso ajude um pouco a contextualizar a minha posição relativa a Florestan, mas também, enfim, eu convido outras perguntas e falas neste sentido, que eu acho que é muito importante ressaltar. Não sei se tem mais alguém, mas se tiver eu também só vou deixar mais uma, tá, gente? Porque a gente tem que correr aqui com o tempo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ian, gostaria de agradecer mesmo, profundamente, né? Até lhe pedir um pouco de desculpas, que a gente teve muita dificuldade de, como eu disse no começo, de encontrar um horário, mas, puxa vida, como valeu a pena lhe escutar, né? Não só pelas ideias que você apresenta, mas pelas posições que você toma, não é? Eu acho que é muito importante, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo, em que cada vez mais nós, como pesquisadores, professores, cientistas sociais, de um modo geral, que a gente vá tomando posição mesmo, né? Nossas áreas de saber têm sido muito atingidas, muito violentadas, não é? Então, eu gostaria de dizer, mais uma vez, em nome da nossa pós-graduação, em nome das nossas pós-graduações, que estão várias aqui, em nome dos nossos estudantes e professores, muito obrigado. Reiterar o convite para que você venha à Fortaleza, não é? Lançar o seu livro, não é? Eu faço aqui um convite público, né? Para que você venha à Fortaleza. Eu sei que você está vindo ao Brasil, né? Se puder, se não agora nessa viagem, mas logo depois, venha aqui que a gente vai lhe receber e lhe dar um abraço com muita alegria, viu? Muito obrigado mais uma vez por ter participado, por ter integrado, por ter estado conosco, né? Obrigado mesmo. Eu vou ainda avisar as aulas aqui, as outras mesas, tá? Mas deixa o Ian fazer aqui a sua despedida, que ele também tem horário. Não saiam, não. Não, eu não tenho pressa, eu posso ficar mais um pouquinho, mas realmente eu agradeci. Todas estas perguntas foram excelentes, e justamente a ideia não é que isso seja a história definitiva, mas que ajuda a pensar estas questões, estas trocas, e a maneira com que as ideias circulam, por quem, por quê, enfim. E eu espero ter girado mais perguntas até do que respostas. Muito obrigado, gente. Muito obrigado a você, Ian. Vou dar só uns informes antes, se vocês quiserem bater palma para o Ian, eu deixo, tá? O pessoal estava agoniado aqui para bater palma para você, viu, Ian? Nós temos ainda 2 mesas para acontecer, não é? A professora Kênia pode até apresentar a dela, que está aqui presente, e também temos uma mesa sobre histórias africanas. A de histórias africanas acontece aqui, ao nosso lado, né, no auditório José Urbano, a outra mesa com a professora Kênia aqui mesmo, nesse auditório, não é? E temos também uma plenária para os professores e os pesquisadores que integram a rede, não é? Sara, confirmando, hoje, 14 horas, não é? 14 horas lá no José Urbano, todos os pesquisadores que integram a rede, por favor, compareçam, que a gente vai já planejar o nosso próximo evento, não é? Muito obrigado. Kênia, por favor, você quer apresentar sua mesa ou não? Vai dar um intervalozinho? Então, é isso. Por hoje é só, pessoal. Não é por hoje, não, por hora. Muito obrigado. Oi. É um intervalo curtinho, viu? Porque a gente está com horário... 5 minutos, segundo o Kênia, porque a gente está com o horário apertado.